Boa noite, todos bem-vindos e bem-vindas à live da Zelma. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Dr. Elbert Maciel. Elbert Maciel é advogado, é especialista em direito constitucional e administrativo, inclusive fizemos juntos, cursamos juntos essa especialização, não é, Elbert? E ele está lançando agora, no próximo mês, um livro que ele chama de Lembranças Vividas e Lembranças Lidas, né? Chamado Por Enquanto. E como esse livro ele traz histórias assim deliciosas, memórias deliciosas, em especial do movimento estudantil do ano de 1979, assim, a gente achou que seria interessante para os teresinenses a gente conhecer um pouco mais. O Elbert Maciel, ele é cidadão piauiense, assim, formalmente, porque recebeu, né, o título, mas é um cidadão brasileiro, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, aí passou uma parte da infância em Belo Horizonte, fez o segundo grau já em Brasília, começou a fazer faculdade na UNB, também em Brasília, depois veio para o Piauí, né, Elbert? Então, você, assim, circulou, né, o Brasil bastante tempo. Elbert, e aí eu queria começar, assim, a partir de uma lembrança que você trouxe, que eu acho muito interessante, que é a questão da oligarquia dos bacuraus, né? Na década de 80, se falava muito nisso, assim, essa questão ganhou todas as rodas, assim, virou, se fosse hoje, a gente diria que virou um meme, né? A oligarquia dos bacuraus. E eu queria que você começasse situando isso, de onde é que veio, né, essa denominação? Boa noite a todos e a todas, boa noite, Zelma, honrado pelo convite. Somos amigos há muitos anos e essas ideias, essas histórias, na verdade, se compartilhamos alguns momentos dela, logo quando você entrou na universidade, eu estava saindo, eu estava terminando minha carreira no movimento estudantil, se compartilhamos algumas delas, as memórias lidas, elas não são tão compartilháveis assim, né? De memórias, né? Memórias mesmo porque do nosso pessoal, dos nossos conhecidos, da minha época de movimento estudantil, alguns já faleceram. Então, como é o caso da Helena Anelo, da Socorro Lira, são pessoas que conviveram comigo desde 1979 na Federal do Piauí, e essa história ela vai morrendo se não houver alguém, não é? A história oral ela se perde, mas se não se escrever ela se perde. Então aí essa ideia do livro. República, oligarquia dos bacuraus. Mas esse termo foi cunhado pela primeira vez, eu vi na voz marcante, empolada, do então radialista, que foi deputado estadual, Dioclésio Dantas, ainda em 1981, 81, acredito que sim, né? Ele atacava a oligarquia dos bacuraus. Eu penso até, Zelma e amigos, que ele nem soube o que significava oligarquia. Bacurau, sei que ele sabia. Porque oligarquia, para mim, quer dizer, o discurso dele ficava um negócio tanto quanto lusco-fusco, sabe? Uma zona gris. Oligarquia porque é o mesmo sobrenome, é a mesma família. Não. Oligarquia é o poder político do latifúndio. E o latifúndio no Piauí, o Piauí tem a particularidade de ser um dos poucos estados que surgiu do sertão para o mar, né? Não surgiu do litoral para o sertão. Essa particularidade é interessante, porque ele surgiu a partir de interesses de pecuaristas, de fazendeiros, criadores de gado, de Pernambuco e da Bahia, que buscavam novas terras para o criatório de gado, porque aquela região ela estava sendo ocupada, todo o litoral do Piauí, pela cultura da cana-de-açúcar.
né? Então, o gado ele tinha que se fixar, né? E foi se fixando pela bacia do São Francisco até chegar ao interior do Piauí. Esses prados quase planos do Piauí, com uma natureza dadivosa, eram um quadro especialíssimo para a criação de gado, né? Então, assim foi que foi se forjando o estado do Piauí. Não sem muita guerra, que a gente pode discutir daqui a pouco. Mas, concluindo, bacurau é o quê? É aquela corujinha, aquela pequena coruja que se alimenta de insetos. Em toda a fazenda de gado, quem já andou por lá, já viu que tem muito inseto, né? As moscas, elas ficam em cima do gado durante toda a madrugada. E aquelas corujinhas, os bacuraus, eles vivem de se alimentar daquelas moscas. Então, oligarquia dos bacuraus, porque é a manifestação do poder político dos donos de gado, dos fazendeiros do Piauí, dos pecuaristas do Piauí, e que foram muitos. Muitas fazendas e poucos donos. Em 1695, 129 fazendas e 2 ou 3 donos. É interessante você levantar isso, porque, na verdade, assim, durante essa época, inclusive, e aí a gente fez uma live com uns historiadores, e eles lembraram disso, né? Que era Arena 1 e Arena 2. Então, assim, a grande oposição, digamos assim, era entre Dirceu Arco Verde e Alberto Silva, mas, assim, ambos eram do mesmo partido, né? Só depois é que o Alberto... Você até relata, né? Só que depois é que Alberto resolve mudar, né? E foi para o MDB na época, né? MDB. Em 81, né? Para disputar em 82. Certo. Bom, então, assim, já matamos essa primeira curiosidade, né? Que estava todo mundo, né, querendo entender. E os amigos já começaram a chegar na live, já tem o Teófilo, você lembra do Teófilo da Previdência, meu colega dos tempos de Sintes Preves, né? E o Luiz Valadares. Luiz Valadares é escritor, poeta, dos bons, né? E aí ele está falando 2 ícones da política estudantil, 2 eternos resistentes. É isso, né, Elbert? Somos, né? Aí nos parabenizando. Ai, que bom. Elbert, e assim, você tem além dessa memória prodigiosa que você tem assim, um especial apreço pelo valor que a UFP representa para o Estado, né? Eu lembro que no ano passado, quando a gente nem sonhava que 2020 estaríamos assim em isolamento social e de uma pandemia, você organizou um movimento muito interessante chamado Filhos da UFP. Eu tive até, inclusive, o prazer de participar, né? E você sempre destacou a importância da UFP, né, para o próprio desenvolvimento do pensamento, digamos assim, o pensamento cultural e político aqui do Piauí. E você estava, assim, nos primórdios, né? No seu livro, que tem fotografias deliciosas, eu quero aqui dizer que eu vi, assim, de forma privilegiada, porque ia entrevistar você aqui, ia conversar com você, mas tem fotos maravilhosas. E, assim, você participou daquele processo da reconstrução da UNE, você teve no congresso, né, da UNE de reconstrução, né? E também aqui da criação do DCE Livre, né? Conta para a gente como foi esse processo. Em primeiro lugar, Zelma, eu penso, a Universidade Federal do Piauí, ela foi criada em 1971, né? Antes disso, havia 2 cursos, um de teologia, da arquidiocese, teologia e filosofia, e um curso de direito, que foi criado ainda em 1931, a velha Salamanca, né? Só existiam esses 2 cursos superiores. E foi criada, então, a Universidade Federal em 1971. Eu não tenho dúvidas de que o Piauí de hoje é filho dileto da Universidade Federal do Piauí. A universidade transformou essa sociedade atrasada, agrária, em uma sociedade mais moderna, em todos os campos, em todos os sentidos, né? Então, a universidade foi fundamental.
instituído em 1971, eu entrei em 1979, não é? A primeira eleição, como era a universidade, quando eu entrei em 1979, já existia um grupo de estudantes. Eu já fazia universidade em Brasília, eu fazia ciências sociais, sociologia, e como aqui não existia sociologia, eu me transferi para a economia e, ao mesmo tempo, ou antes de me transferir, eu já fiz vestibular para direito nos dias 6 a 10 de janeiro de 79, e logo depois me transferi também de sociologia para economia. Então, já vinha do movimento estudantil, quando cheguei aqui já existia o grupo, o GEG, não é? Que era um grupo de estudos gerais, muito atuante, que era Fonseca, Eugênia, Medeiros, Fonseca Neto, tinha o Emanuel Liert, que a principal bandeira deles era, naquela época, a eleição direta para o DCE. Porque o que ocorria com o DCE? O reitor, na verdade, indicava o presidente. Era isso o movimento estudantil. O Emanuel Liert era o presidente do Centro de Ciências, diretor setorial de Ciências Humanas e Letras. Ele faleceu num desastre de automóveis, num acidente, em 78, e nisso, essa bandeira que ele agregou de eleição direta do DCE, o DCE livre, ela foi, digamos assim, ela ganhou um corpo muito grande em virtude desse fatídico acidente, né? E isso aí, então, objetivamente, em 79, na eleição do DCE, a travessia, chapa do GEG, algumas pessoas mais antigas e vários calores, eu, inclusive, estava no meio, fui secretário de Cultura, né? Bancamos a candidatura do Fonseca. O reitor cassou Fonseca. E aí foi eleito o Luiz Paulista. Mas foi a primeira eleição de uma diretoria mais à esquerda para o DCE, não é? E no ano seguinte, no mesmo ano, no final do ano, nós fizemos a modificação do estatuto do DCE, o decretamos livre, a revelia do reitor, e na eleição seguinte fizemos as eleições do jeito que queríamos e elegemos o Fonseca. Eu fui reconduzido à Secretaria de Cultura e assim o Marcos Lopes entrou na chapa, enfim, a Cirlei, foi uma chapa bastante interessante e que deu no que deu, não é? Em 79 foi o Congresso de Reconstrução da UNE, né? Em 79 também foi o ano da anistia. O principal movimento, o momento daquele ano de 1979 foi a anistia. A luta pela anistia já graçava no país há pelo menos 2 anos. Existia o Comitê Brasileiro pela Anistia, do qual participava a OAB e a CNBB, dentre centenas, milhares de entidades populares, sindicais, estudantis, etc. E com o episódio da morte, do assassinato do Herzog, Vladimir Herzog, jornalista, e do Manuel Fiel Filho, operário metalúrgico, nos porões da ditadura, esse movimento pela anistia ganhou um corpo imensurável, né? E foi, na verdade, a conquista da anistia, embora um projeto remetido ao Congresso pelo Figueiredo, então general de plantão, conseguiu-se algumas modificações interessantes. Não foi a anistia ampla, geral e restrita que queríamos, mas foi a anistia que possibilitou o retorno ao Brasil de diversas lideranças democráticas e populares, e foi o primeiro grande momento da conquista, da reconquista da democracia no Brasil. Da conquista da democracia no Brasil. Né? 79, portanto, para mim, foi um ano mágico nesse sentido. Som? É um privilégio, né? Você ter, assim, se puder participar desse momento de transição, né? Dessa efervescência cultural. E, assim, também, no livro você lembra que o movimento também contra a caristia já estava também desafiando a ditadura, né? Ou seja,
foi, digamos assim, os estudantes, o movimento estudantil, ele veio se somar a um amplo movimento social, né, que já estava criticando a ditadura. Eu digo assim, eu participei, cheguei um pouco depois de você, mas assim, o sentimento que a gente tinha é de que a gente, de fato, derrubou a ditadura. Fomos nós, a nossa geração, que derrubamos a ditadura, né? Porque era muito forte isso, era um movimento crescente. E assim, Elbert, e o movimento estudantil, eu acho assim, duas questões que você coloca no livro, e que eu vivi também, que é uma percepção minha também. Primeiro, assim, né, a inserção do movimento na sociedade, né? Na sociedade, porque você, por exemplo, a greve de fome, né, que vamos falar sobre ela, que você foi uma das pessoas que participou da greve de fome, e eu lembro que as mães, assim, as famílias ficavam assim, muito sensibilizadas com aqueles jovens aguerridos que estavam assim, correndo risco de morte, né? Então, assim, era uma coisa, não era um movimento isolado, assim, só de um espaço, né, da universidade, né? Apesar de a universidade ser um espaço muito privilegiado, né? Porque quando uma família conseguia aprovar um filho, né, para entrar na universidade, era festa, né? Era festa, porque era um espaço muito privilegiado, porque muito restrito. Mas, ao mesmo tempo, as lutas dos estudantes, elas eram muito amplificadas, digamos assim, pela sociedade, né? E essa greve de fome, como foi mesmo, hein, Elbert? Então, uma coisa que antecede isso, que é muito interessante, porque nós vivíamos num momento em que o pensamento contra a ditadura ele estava em ascensão, contra a direita, contra o fascismo, por democracia, estava em ascensão, não é? E, na verdade, existiam, no seio do movimento estudantil, apesar de uma certa unidade de todos os grupos de esquerda, havia uma certa dissensão quanto ao passo a se, como a forma que a luta deveria ser travada, não é? Existiam aqueles que posteriormente fundaram o PT, que acreditavam que a luta dos estudantes ela deveria se inserir intramuros, é uma luta por melhoria das condições de ensino, e aqueles outros, como os tribuneiros, os comunistas do PCdoB, por exemplo, que acreditavam que não, a luta por melhores condições de ensino era a luta contra a ditadura militar, porque era a luta por verbas para educação, era a luta por concurso público, e chamo a atenção de você e de todos vocês. A Universidade Federal do Piauí, em 1979, era o terceiro maior orçamento do estado do Piauí. Perdia para o estado, para o município. Não é? E você veja, em nenhum dessas instâncias, ou desses, não é? Nem na universidade, nem no estado, nem na prefeitura, havia concurso público. Os cargos eram privados da oligarquia. E a oligarquia que indicava quem iria ocupar a função de professor X, ou de professor Y, ou de reitor, ou de chefe de departamento, ou de diretor de centro. Não é? É verdade que alguns professores, não poucos, vieram como grandes técnicos para fundar alguns cursos. Né? Vieram de fora para fundar o curso enfim, alguns cursos. Agora, vários professores, eles foram impostos, todos sem concurso, e servidores também. Então, a universidade era um espaço da oligarquia, um espaço de nomeação de filhos de oligarcas para assumir cargos. Né? Então, o PCdoB entendia e entendeu, principalmente, porque era aquela luta, que a luta por melhores condições de ensino era uma luta por mais verba para a educação, contra a ditadura. A luta por democratização da academia, eleição de dirigentes, era uma luta contra a oligarquia. A luta por concurso público era uma luta contra a oligarquia. Então, esses dois blocos, eles acabaram, mais à frente, se distanciando exatamente por essa divergência de visão
quanto à direção do movimento estudantil. Mas o que eu chamo a atenção é que até desde 80, com as primeiras greves que nós enfrentamos na universidade, já em abril de 80, todos os nossos movimentos encerravam-se em praça pública no centro de Teresina. Era uma forma, inclusive, de você educar a população para a luta política, não é? E isso foi um momento muito interessante. Depois disso, inclusive, os festivais estudantis de música popular, criados em 79 ainda, eles passaram também a ter seus grandes concertos também em praça pública, no caso, na Praça do Teatro, na Praça Pedro II. Mas a greve de fome, ela veio num momento interessante. Aliás, sim, depois eu conto essa outra história, mas a greve de fome, ela veio num momento muito interessante. A luta era por verbas para a educação. O governo federal resolveu fazer determinados cortes nas verbas para as universidades federais, e no caso específico do Piauí, o grande corte planejado pelo reitor foi aumentar o preço do bandejão, assim, quase que decuplicar na época, né? Diria, hoje, de 50 centavos para R$5. Isso tornava a universidade proibitiva para vastas camadas dos estudantes, porque, você veja, muito embora fosse a universidade única no estado, não tinha particular, não tinha nenhuma outra pública, os vestibulares eram difíceis, mas muita gente sem condições, muita gente pobre, não é? Vinda do interior, sem condições de sobrevivência em Teresina, vivia em função do RU, almoçava e jantava lá, não é? Eu mesmo almoçava e jantava lá, porque movimento estudantil, 2 cursos, enfim. Aí os estudantes resolvemos tomar o prédio, tomar o RU. Assumimos o RU, assumimos o caixa, o serviço de distribuição de comida, e o reitor, então, resolveu fechar o RU. E quando nós fomos obrigados... o tal Ocupa RU, né? Ocupa RU, foi isso mesmo. E o RU, na época, funcionava, e ainda tem uma unidade que funciona exatamente em frente ao DCE. Né? Quando em 79, funcionava entre o DCE e a Biblioteca Central. Né? E depois, o espaço do RU passou a ser toda biblioteca e o RU foi lá para frente do DCE. Então, para a gente, era uma luta muito, muito gostosa até de ser travada. Né? Bom, e quais eram as grandes bandeiras dessa nossa greve, dessa nossa manifestação? Não apenas o preço do RU, mas tinha também como pano de fundo o concurso público e a democratização da academia com eleição livre e direta de reitor, chefe de departamento, diretor de centro, etc. Né? No dia 20 de abril, sexta-feira, foi feita uma assembleia que se aprovou a greve de fome e 10 valorosos tapuia, 10 guerreiros da academia, estudante de medicina, de direito, pedagogia, agronomia, história, fomos 10, engenharia, 10 ao todo, entramos em greve de fome exatamente na segunda-feira, dia 23 de abril. E essa greve ela só terminou no dia 29, sábado. Agora, foi bacana, assim, bacana porque não é bacana um jovem submeter sua saúde, sua vida, né? Mas foi uma luta necessária, talvez a mais radical forma de luta já travada no estado do Piauí, mas foi necessária e foi vitoriosa. E o bacana disso tudo é que, às vezes que nós conseguimos sair do aposento, uma sala lá no CCN, em frente à reitoria, Centro de Ciências da Natureza, bem em frente à reitoria, tinha aquele conjunto de estudantes do lado de fora, muita gente, populares, aí a gente saía para pegar um sol, as pessoas aplaudiam, e isso deixava a gente bastante envaidecido, sabe? Muito legal.
mesmo. E o mais importante, que essa luta foi tão intensa, tão radical e, digamos assim, atingiu tão profundamente a sociedade piauiense, que os pais e as mães, e médicos e pessoas de fora se ofereciam para tentar resolver o problema, e, enfim, se ofereciam para ir discutir com o reitor, para ir ao MEC, sei lá onde, atrás de dinheiro, né? Pais, mães, professores, né? Houve um movimento, e a sociedade como um todo, né? A sociedade viu, vamos deixar nossas 10 crianças, nossos 10 tapuias morrerem aí, não é? Então, por isso que foi um movimento de grande envergadura e tenho orgulho de ter participado. Não, e detalhe é que todos nós éramos muito magrinhos, né, na época, né? Então, literalmente, vocês estavam correndo risco de vida. Interessante, Elbert, é que no seu livro tem a Cirlei que hoje é médica, uma médica super respeitada, minha amiga querida, e ela tem uma foto dela linda no livro. Sim. E ela é estudante de medicina, né? Assim, os próprios estudantes, eles tinham essa coisa da solidariedade, de foram lá organizar a alimentação para vocês também, porque não dava para parar de comer, né, de uma hora para outra, né? E assim, ao Dalton, o professor Dalton Melo Macbira, que também fez parte, assim, do jeito que quando eu entrei, você já estava saindo, quando o Dalton entrou, também já estava saindo, a gente meio que sucedeu, né? O Dalton, ele fala assim, que as memórias de militantes do movimento estudantil da UFP no início dos anos 80 são especialmente importantes, sobretudo porque havia iniciado o ocaso da ditadura militar e a transição para a democracia. Aí parabeniza, né, você por colocar suas memórias a serviço desse período, o período ele caracteriza como a luta contra a oligarquia que dominou o Piauí desde 1950, ou seja, quase 50 anos, né? Quase 50 anos. Exceção feita ao governo Chagas Rodrigues, que você fala um pouco também no livro, assim, você faz essa referência, né? E deixa-me ver, ele também faz uma... Assim, os bacuraus eram os principais ícones da oligarquia Freitas, no início dos anos 80, quando Lucídio Portela foi sucedido por Hugo Napoleão, que nomeou Freitas Neto para o cargo de prefeito de Teresina. Hugo Napoleão, você fala, Hugo Napoleão concorreu com Alberto Silva, né, foi uma disputa, né, e que assim, foi muito importante, apesar do Alberto Silva ter perdido, não é, Albert? Mas assim, ele ganhou em todos assim, as áreas urbanas, as cidades maiores, ele ganhou, né, e isso acabou impulsionando também esse espírito, né, de oposição, não é isso? Sim. Muito legal. Sim, forjar uma oposição de peso à oligarquia não foi tarefa fácil, né? O Alberto Silva, a despeito de ter sido indicado biônico governador pela ditadura, ele tinha um viés desenvolvimentista, estadocêntrico, né? Isso é um termo da sociologia, quer dizer, a oligarquia em si, ela é sociocêntrica, então, isso significa que é um governo voltado exclusivamente para a elite, nada de desenvolvimento, nada de garatujas para ninguém, né? Já o viés do Alberto Silva era desenvolvimentista, estadocêntrico, o Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social. Então, a despeito de ser um homem da ditadura, a despeito de ser um homem que veio da oligarquia, engenheiro, ele tinha essa diferenciação, né? E tanto é que grandes obras aqui no Piauí foram travadas por ele, né? Por coincidência, inclusive, a Universidade Federal do Piauí surgiu no primeiro governo dele, não por obra dele, mas foi uma coincidência interessante, né? Agora, na sequência da luta da anistia, Zelma, eu gostaria de citar 2 episódios ou 3 que são fundamentais, né? Que surgiram nessa época. O primeiro foi consequência mesmo da anistia, foi
o fim do bipartidarismo. Com a volta desses caras todos de fora, foi aprovada a lei de liberdade, entre aspas, partidária, liberdade, entre aspas, porque essa lei ela impedia os partidos proscritos, como o Partido Comunista do Brasil, de se organizar na época, né? Mas foi uma lei que privilegiou um partido, a criação de um partido de viés social, né? Vindo da luta social, porém de perfil social-democrático, né? Ao mesmo tempo que impediu, né, que o Brizola assumisse a legenda do PTB, né? Em uma jogada, o Golbery mandou o PTB para uma senhora lá de Ivete Vargas, lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Brizola perdeu o seu grande instrumento, que seria o PTB, né? Mas foi isso a lei que acabou com o bipartidarismo. E há aí uma consequência séria e objetiva no movimento estudantil. É que PT, PDT, PSB e PCdoB foram os 4 criados no mesmo ano, 79, praticamente, dentro do movimento estudantil, né? É claro que todos tiveram assim, influenciadores de fora, Antônio José Medeiros, do PT, o professor Carvalho, Biraci Carvalho, era histórico do PDT, não é? Enfim, aí o Manuel Domingos, PCdoB, mas era basicamente a militância estudantil que se articulou em torno e criou esses partidos, e a partir daí, com a compreensão mais ampla das coisas, passaram também a criar entidades sindicais e reforçar entidades do movimento popular, enfim, tudo, eu acredito, surgiu um pouco em função desse momento do movimento estudantil de combate, de embate à ditadura, né? Isso aí foi muito interessante. Na sequência, ainda em 81, é que o partido, o PCdoB, monta a sua comissão provisória estadual, mesmo proibido por lei, né, da qual eu fui presidente estadual, e foi também o ano das bombas, do recrudescimento da ditadura, né? Em 27 de agosto de 81, 4 dias atrás, né, foi a bomba que vitimou a dona Lida Monteiro na OAB no Rio de Janeiro. Logo depois, no início de 82, a bomba do Rio Centro. E nisso, bombas contra a tribuna da luta operária, contra a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, contra a tribuna da imprensa no Rio de Janeiro. Enfim, foi a tentativa de recrudescimento da ditadura militar. Se havia um movimento forte pela democracia, havia também um movimento forte pelo fechamento. E isso é importante a gente frisar. É interessante você lembrar, exatamente, que você no livro você coloca, né, que a partir desse movimento, né, em que as pessoas foram se envolvendo com o pensamento político, e aí acabou, de forma até natural, havendo essa diferenciação, sendo que o PCdoB, por não ser possível ser legalizado, os seus militantes, os tribuneiros, nós tribuneiros, né, que eram chamados o pessoal que vendia o nosso instrumento de propaganda, que era a Tribuna da Luta Operária, o jornalzinho, a gente atuava junto ao MDB, né? Junto ao MDB. Agora, Elbert, eu queria destacar de uma fala sua anterior, que eu acho assim, que é importante, porque vai dizer exatamente por que Teresina andou para assumiu esses ares mais democráticos, né? As pautas estudantis, elas eram muito avançadas, porque, veja, a gente já brigava por concurso quando só se conquistou no Brasil o concurso público como em 88, na Constituição. Quer dizer, e a gente já, assim, 6, 7 anos antes, já estava brigando por isso, né? E, inclusive, conquistamos a eleição para chefe de departamento, não é? Quer dizer, a gente era um movimento que ele era muito
assim, muito avançado, né? Assim, um pensamento muito avançado para a época, né? Albert, e uma questão assim que faz parte da memória, eu não, se você tem uma memória prodigiosa, essa questão que eu acho que consagrou a ideia da autonomia universitária e da defesa da universidade, que foi quando a polícia invadiu o campus. O reitor era o professor Camilo, né? Como foi essa história, né? Que, aliás, foi a única vez, né? A única vez que, de fato, a Universidade Federal, a repercussão foi tão grande que nunca mais a usaram, né? Na verdade, nem poderia, porque foi polícia militar. A universidade, na verdade, muito embora seja uma fundação, mas sempre foi assim, à luz do Decreto-Lei 200, que é de 66, uma fundação de natureza privada, a fundação, mas ela era revestida por um certo teor autárquico federal. Então, além de absolutamente ilegal, quem podia entrar lá era a Polícia Federal, não a Polícia Militar do Estado. Mas, enfim, essa questão não entrava na cabeça da gente. O importante foi a resistência aos milicos, né? Foi uma resistência dura, não é? E foi uma resistência. Nós invadimos primeiro a reitoria, né? Isso é fato, né? Na greve de 81. Nós ocupamos a reitoria, não invadimos, ocupamos, porque a reitoria era nossa, da comunidade universitária, né? Ocupamos porque queríamos conversar com o reitor a respeito da nossa pauta de reivindicações. E aí ele, em troca, chamou a polícia e foram confrontos, foram vários dias de confrontos, não apenas no campus, mas também na cidade, né? Com pichações, a UFP não é quartel, fora milicos, né? Enfim, panfleteação em parada de ônibus. Foi um movimento muito interessante. Ganhamos as ruas, né? no embate contra essa arbitrariedade. Mas essa luta foi tão interessante e a derrota do reitor foi tão importante que ele, Camilo, era o pré-candidato da oligarquia do PDS nas eleições do ano seguinte, de 82. Ele era o mais forte pré-candidato da oligarquia. Só que ele teve que se retirar. Ele se retirou a sua insignificância, porque foi derrotado pelos estudantes naquela guerra, e ele colocou a polícia contra a gente, e mesmo assim foi derrotado. Não é? Som? Desculpa, porque para não haver... em 82, o Alberto Silva foi para o embate, né? Aí ele já tinha saído da arena, né? Ele já estava no MDB, e ele perdeu para o Hugo Napoleão, né? E eu lembro que durante o governo do Hugo Napoleão, os movimentos, os chamados, assim, os atos públicos chamados pelo DCE na Praça Pedro II, invariavelmente tinha tropa de choque, sim, entendeu? Assim, quem era estudante da época certamente correu da polícia, né? Porque você chegava lá, né? Inclusive, tem até uma história interessante que parece assim, que teve uma vez que a gente sempre se negociava, né? Você no livro fala isso, a gente tinha algumas parcerias, a APEP, né? Associação de Professores, era muito forte, né? E eu sei que a gente sempre... O professor Galvão, e o professor Olímpio Castro e o professor Elivan Ribeiro, eram os três grandes. Sim, e eu lembro que teve uma vez que a gente conseguiu finalmente negociar, porque assim, as pessoas ficavam muito tristes de ver assim, os estudantes correndo da polícia e eles com a tropa de choque, com aqueles, né? E aí uma vez se conseguiu negociar e ele não levou não estava lá a polícia. E os estudantes estavam tão acostumados que ficaram em dúvida. Não, eu acho que o ato foi desmarcado. Para você ver como era realmente o embate. O embate realmente era muito grande. Albert, assim, é maravilhoso falar desse tempo, porque exatamente isso. Assim, às vezes a gente pensa que
o fato de Teresina ser uma cidade com esse pensamento avançado, isso não foi à toa, né? Isso foi construído paulatinamente, né? E eu concordo com você, o movimento estudantil, ele foi, da UFP, ele foi muito importante, porque, inclusive, essa geração, quando foi saindo, né, da universidade, é que ela foi passando a atuar no movimento sindical, né? Você fala um pouco disso no livro, né? Sim, sim, sim. Na verdade, muitos estudantes trabalhavam e moravam em bairros, né, em comunidades da cidade. Então, quando nós resolvemos sair de dentro do campus e conquistar a cidade, assim, o movimento social, porque o que tinha até então eram sindicatos pelegos, né? Eram sindicatos a serviço dos donos do poder, né? À exceção da FETAG e de uma dessas entidades que eram associações, né? Portanto, não tinham legitimidade sindical, né? A PEP, a DUSP, né? Mas o movimento estudantil contribuiu muito ao partir para se organizar no local de trabalho, para se organizar em seu bairro, né? O movimento estudantil contribuiu muito, particularmente a militância do PCdoB. Eu me lembro de comícios que eu fazia às 5, 6 horas da manhã na porta da Guadalajara, já formado em Direito em 1983. Né? Ia lá para organizar os trabalhadores da confecção, da indústria da confecção, né? Lembro sim. A gente passava da teoria à prática, né? E também lutas históricas, né, para derrotar os pelegos, né? Eu lembro o sindicato dos bancários, você lembra? Né? Surgiram lideranças, o próprio governador, hoje governador, o Wellington Dias, assim, fomos militantes juntos, né? A Helena Mello, né? Ou seja, nós estamos literalmente vivendo a geração que sonhou em mudar o Piauí, conseguiu chegar lá uma boa parcela, né? Elbert, me diz uma coisa, e você ainda há pouco, você se referiu, se denominou Tapuia, e você conta pra gente por que essa sua simpatia, né, pela expressão. Na verdade, Zelma, Tapuia, na verdade, os tupi-guaranis, eles dominavam, eles se fixaram mais na orla, no litoral brasileiro. E no centro do país, particularmente nessa região no Nordeste, mas particularmente aqui no Piauí, que havia 41 povos em 1695, havia 41 povos tapuias. Tapuia, na verdade, para o tupi-guarani, significa diferente, bárbaro. Aquele que não fala tupi-guarani, aquele que tem costumes, enfim, línguas diferentes, e é bárbaro, canibal, essa coisa, não é? Então, os tapuias, eles, para o padre Coutinho, Miguel, os tapuias eram os mais valentes guerreiros que existiam nas terras do Brasil. Não à toa, foram quase 200 anos para o devassamento completo das terras do Piauí. A primeira notícia de uma fazenda, de fixação de um branco no Piauí, foi o próprio Mafrense, Domingos Afonso Mafrense, o Sertão, né, em 1626. Então, entende-se que, para ele conseguir se instalar no Gurgueia, ele deve ter tido escaramuças com tapuias antes disso, porque os tapuias eram violentos na defesa de suas terras, né? Das 45, digamos assim, dos 45 agrupamentos tapuias que existiam no Piauí, nenhum deles era igual. As línguas, os costumes eram diferentes, né? A forma de guerrear era diferente, né?
quer dizer, até mesmo entre esses tapuias, as 41 tribos tapuias do Piauí, havia diferenciações nítidas entre eles todos, mas conseguiram, durante 200 anos quase, confrontar os criadores de gado. Como eu disse no início, a Casa da Torre necessitava dessa terra para o criatório de gado, né? E aqui também, os bandeirantes paulistas, eles tinham como principal meio, ou digamos assim, como principal objetivo, exatamente o preamento. Eles eram preadores, aprisionadores de índios para vender nas feiras da Bahia e de Pernambuco, né? Eles apreendiam índios, tapuias, por excelência, porque bravos guerreiros, para, inclusive, lutar no Açu, lá na Batalha do Açu, lá no Rio Grande do Norte, ou contra os Palmares, contra o Quilombo de Palmares, né? Quer dizer, os tapuias serviram de soldados, né, apresados em outras guerras, Brasil afora, os tapuias do Piauí, né? E, portanto, foram muitos anos de resistência, até, pelo menos, ou um pouco mais, Mandu Ladino resistiu. Mandu, o nome dele era Manuel Ladino, porque ele era um índio catequizado, né? Na verdade, ele nasceu na região de Barras, do Maratauá, e foi morto dominou grande parte do Piauí, né? Letrado, conseguiu dominar, conseguiu juntar várias tribos, dominou grande parte do Piauí e acabou sendo morto em combate na Vila da Parnaíba, em 1716. Mas a guerra não terminou aí. Esse, digamos, foi o ápice, né? Nós temos notícia de guerra de tapuia contra tapuias até 1811 ou 12, que foi o massacre final, não é? O aniquilamento dos pimenteiras, aqui da região de Valença Pinto, né? Pimenteiras. Então, na verdade, é o que eu estava lhe dizendo, é difícil você ver na história, principalmente na história recente da humanidade, de Cristo para cá, digamos assim, uma guerra tão longeva quanto a que houve entre a Casa da Torre, não é? E os que a sucederam, contra os tapuias. São quase 200 anos de luta armada permanente, né? Na qual, por exemplo, não apenas os fazendeiros, os donos das terras, seus escravos e seus vaqueiros, mas também os poceiros de suas terras serviam digamos, como exército para combater os tapuias. Os poceiros, naturalmente, eram as primeiras presas, né, dos tapuias, mas eles eram soldados a serviço do latifundiário contra os tapuias, porque aí se tratava da sobrevivência de todos, né? Então, eu gosto muito dessa história dos tapuias, sabe? E por isso que eu disse que, a despeito de não ser piauiense, mas eu tenho sangue tapuia nas veias, né? Esperamos que nós não tenhamos o fim trágico, né, dos índios piauienses, né, que foram praticamente dizimados, né? A gente espera ter um futuro mais promissor. Elbert, e assim, e sobre você que é esse estudioso, como é que você vê essa realidade atual, assim? Porque a mim me parece que é como se a gente tivesse, em muitos momentos, a gente se vê defendendo as mesmas coisas que se defendeu na década de 80 e que a gente já julgava, digamos assim, superado, né? Como é que você vê esse momento atual? Eu queria o seu comentário sobre isso. Veja, Zé, isso é importante, é fundamental, porque você observe, naquela época, 79, Invante, 88, até 88, nós vivemos um período interessante, muito interessante, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Você veja que
80, 81, o Bloco Socialista já estava em franco declínio, no plano mundial, digo eu. O Bloco Socialista estava em franco declínio com a reinstauração do capitalismo na Rússia. Ao mesmo tempo, veja, o neoliberalismo estava em franca expansão, não é? Já desde 1973, abertamente defendido pelo Reagan e pela lá da Inglaterra, Dama de Ferro, e com o Margaret Thatcher. E com o consenso de Washington, em 81, queria se impor o neoliberalismo, ou seja, o domínio completo e total do capital financeiro sobre nossas vidas, já queria se impor sobre o mundo inteiro. E a Constituição de 88, ela tem... Porque tínhamos acabado de sair do regime militar com o movimento social em ascensão, então ocorre que no Brasil, talvez o único lugar do mundo, a única experiência do mundo que a gente pode objetivamente constatar isso, enquanto no mundo inteiro havia uma tendência objetiva para a reação e para um comportamento mais à direita, nós escrevemos uma Constituição que positivou vários direitos sociais, não é? Vários direitos de cidadania. Então, você veja que foi uma grande conquista do povo brasileiro, ainda que distoante do resto do mundo e, diria, na contramão da história que se estava desenhando desde então. Então, eu vejo objetivamente, a grande luta hoje dos brasileiros, dos democratas, é a defesa intransigente de nossa Constituição. Ela está sendo dilapidada a cada momento que se passa, por cada passo dado pelo fascista que está em Brasil, ou o proto-fascista, não é? Desde um pequeno projeto que arma a população, não é? Até nesse pequeno projeto ele está violentando o que é dito em nossa Constituição. Nós somos um país de paz, não é? Então, eu penso que essa é a primeira grande questão. A defesa intransigente da democracia e da Constituição hoje, ela está mais presente do que estava em 1980. Pelo contrário, em 80 a gente queria, né, avançar. Agora, nós não temos espaço para avançar, mas temos espaço para nos manter. Né? Como aos tapuias, nos manter em nossa terra e fazer todos os esforços para que o que nós temos de direito não seja dilapidado, não seja arruinado. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão que está colocada para todos os democratas. Penso, inclusive, Zelma, que está na hora também da renovação de nossos quadros políticos, né? Uma renovação ampla, né? Mas sempre tendo em vista essa questão central, que é a defesa da democracia, da Constituição no Brasil, né? E dos direitos. E principalmente hoje, da vida. E você, mantendo a sua coerência, né? Você tá construindo agora, né, uma entidade, né, que é a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania no Piauí. Sim. Quer dizer, você continua, né, sendo coerente, né? Se você analisa como uma questão central a defesa da democracia, né? Você está aí organizando. Olha, parabéns. Eu acho que assim, a nossa conversa foi deliciosa. Só uma coisa, viu, Elbert? Apesar desse contexto todo e dessa luta toda, mas o movimento estudantil da década de 80 também foi muito agradável, né? Do ponto de vista da cultura, do ponto de vista das relações. Eu lembro que você até fala, né? Tinha uma quadrilha que rendeu alguns amores que continuam presentes, né? Que era a Serviço no Mato. Né? Conta pra gente como é isso, só pra gente terminar lembrando das coisas boas do movimento estudantil.
O movimento estudantil, ele era de luta, muita luta, mas também foi muito gostoso, né? Desde os festivais estudantis de música popular, que foram criados ainda em 79, e aí tinha essas quadrilhadas, né? É bacana mesmo. Então, Serviço no Mato era uma quadrilha formada entre os rapazes da agronomia, que a maioria eram rapazes, né? E as moças, que a maioria do curso de Ciências Sociais, Serviço Social, na época eram moças. Então, entre os rapazes da agronomia, as moças do Serviço Social, e aí o nome, a grande sacada, Serviço no Mato, né? E as quadrilhadas eram anuais, né? A partir de 80, salvo engano, e eram animadas, né? Muito animadas. Enfim, além disso, nós tínhamos as nossas tertúlias, né? Tinha as quintas-feiras, particularmente, isso um pouco já mais tarde, ali, já onde hoje é o Espaço Noé Mendes. Então, tínhamos muita festa, viu? Muita festa, muita briga, muita luta, mas muita festa, muito namoro, natural na juventude, não é? Muito natural. Saí da universidade aos 22, então, entre os 17, que entrei na UNB, de 18 aqui, aos 22 anos de idade, eu participei muito dessas festas juvenis, dessa farra toda, né? Eram as quintas culturais. Eram as quintas culturais. Inclusive, muitas bandas de músicas aqui de Teresina, elas se firmaram, digamos assim, né, apresentando Machado Júnior, né? Foi que construiu alguma das bandas, né, que tocavam nessas quintas culturais. Muito legal. Pois olha, meu amigo, adorei conversar com você, adorei mesmo, assim, eu acho que é preciso a gente resgatar essas histórias para ver que essa luta, a democracia, ela é uma necessidade que você nunca pode chegar e dizer, bom, pronto, já conquistamos e agora devemos baixar as armas, né? É uma luta cotidiana que a gente precisa estar sempre alerta para defender esse bem maior, né? Que afinal de contas, é só a possibilidade de a gente conviver, né, nas nossas diferenças, né? Então, assim, foi um prazer enorme e eu passo para você, para as suas considerações finais. Estamos chegando a 1 hora, né? Então, fique à vontade para você tecer as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Zé. Eu penso que esse tipo de debate, os outros todos que você fez nas suas lives, que eu assisti a todas, né, me parece que acabei perdendo um trecho de uma delas, uma outra atividade, mas eu tenho gostado muito das suas intervenções e penso que o caminho é esse mesmo. A defesa da democracia e essa questão do pertencimento a Teresina, sou cidadão teresinense, tenho um amor grande por essa cidade, não é? Vivo aqui desde 1979, aqui nasceram meus 6 filhos e meus 2 netos, não é? Daqui a Manuela, enfim, e espero que na Câmara Municipal nós tenhamos pessoas como você, ou principalmente você, com essa capacidade de articulação e discussão das mais diversas temáticas, né, como representante do povo teresinense, como vereadora, né, e luto por isso também. Muito obrigada pela torcida, né? Estamos aí. Eu também sou apaixonada por Teresina e eu acho que tem muita gente que gosta muito de Teresina e é preciso que a gente dê esse sentido de representação, digamos assim, né? Que o nosso parlamento ele possa de fato representar a cidade, pensar a cidade. Acho que nós podemos melhorar muito ainda, né? Então, muito obrigada. Olha, obrigada a todos que participaram aqui, nos acompanharam na live. E é isso, gente. Até a próxima segunda-feira. A gente está sempre às segundas-feiras. Teve uma decisão agora recente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente ficou assim, em dúvida se
se a live da Zelma poderia continuar, mas foi feita uma consulta e a gente vai poder continuar, né? O que está proibido seria... meus amigos artistas não vão poder vir aqui cantar para mim, porque é proibido, né? Mas também isso já era proibido, né? Já há alguns anos já era proibido. Então, assim, esse debate tranquilo sobre temas da cidade vai poder continuar e eu espero continuar contando com vocês, com a audiência, tá certo? Boa noite para vocês, muito obrigada. Muito obrigada, Elbert, foi um prazer enorme. Todo nosso.